Vamos agora ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, lembrando que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, todos tratam no mesmo momento, que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, aonde Jesus, ele prega o seu sermão para muitas pessoas, para uma multidão, e ele começa pregando no capítulo 5, passa para o capítulo 6, e agora nós vamos para o capítulo 7, que é o último capítulo desse sermão maravilhoso de Jesus. Lembrando que você tem à disposição um livro, um caderno, para você estar anotando tudo aquilo que nós estamos lendo, meditando. E está aqui aparecendo ao meu lado o QR Code, para você estar baixando esse caderno, escrevendo, e após o término do Evangelho de Mateus, você pode estar encadernando e guardando esse livro para um estudo posterior, para você relembrar tudo aquilo que nós estamos lendo. Então, o capítulo de número 7, ele possui 5 assuntos. O primeiro assunto é o julgamento ao próximo, depois a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore e seu fruto, o prudente e o insensato, e ali nós temos o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Vamos ler então, primeiro assunto, o julgamento ao próximo, que está do versículo 1 ao versículo 6, que vai dizer assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Aqui, no capítulo 7, está falando sobre uma regra de ouro: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Queridos, quem quer ser maltratado? Ninguém. Então não maltrate os outros. Quem quer ser julgado? Ninguém. Então não julgue os outros. Então, a maneira como você julga, você será julgado. Uma frase de destaque que eu separei aqui nesse primeiro assunto é: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir. Então, antes de nós julgarmos, cuidado, analise, porque a mesma medida que você usar será usada por você. Lembre-se que todos nós temos telhas de vidro, então não podemos jogar pedra nos outros, porque certamente pedras voltarão para nós. Então, essa é uma regra básica. O que você quer receber, faça para os outros. Trate os outros como você deseja ser tratado. Que nós possamos aplicar e colocar em prática essa verdade na nossa vida cristã. Na sequência, nós vemos a persistência na oração. Vamos ler o versículo 7 até o versículo de número 12. A persistência na oração: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei
e os profetas. Aqui, Jesus nos mostra que Deus sempre espera, primeiramente, uma ação nossa, para após vir uma reação da parte de Deus. Diz aqui no versículo 7, peçam, busquem e batam. 3 ações que devem vir primeiramente de mim, para depois vir uma reação de Deus. Então, se você quer conquistar algo, descruze os braços, comece a agir, comece a fazer, comece a ter uma ação para que Deus venha reagir na sua vida. Muitos esperam primeiro uma ação de Deus para depois reagirem, mas aprenda nessa palavra. Primeiramente, a ação tem que ser nossa, para depois vir uma reação da parte de Deus. Em seguida, o outro assunto fala sobre a porta estreita e a porta larga. Vamos ler o versículo 13 ao versículo 14, onde fala sobre a porta estreita e a porta larga. Vai dizer assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A palavra de Deus, ela sempre irá nos mostrar 2 caminhos. Vamos ver? Bênção e maldição, quem é por mim, quem é contra mim, o certo e o errado, luz e trevas, direita ou esquerda, para frente ou para trás, estreita ou larga, apertada ou espaçosa. Então, sempre haverão 2 caminhos. A Bíblia, ela não nos dá uma série de caminhos, ela nos mostra apenas 2, para que nós possamos ter uma boa escolha. Diz aqui, Êxodo 32, 26, Moisés, falando, após descer do Monte Sinai, ele fala ao povo. Então, ficou em pé, à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Então, nesse episódio, Moisés, ele reúne o povo e diz: quem é por mim, quem é pelo Senhor, vem para o meu lado. Quem não é, vai para o outro. Então, 2 caminhos. Josué, semelhantemente, lá em Josué 24, 14 ao 16, Josué vai dizer: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Então aqui em Josué, mais uma vez, foi colocado 2 escolhas: ou sirvam aos deuses, ou sirvam ao Senhor. 2 caminhos. E para nós terminarmos aqui esse assunto, em 1 Reis 18, 21, vai dizer também, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Mais uma vez, Elias mostra 2 caminhos: ou Deus ou Baal. Sirvam a quem vocês escolherem. Então sempre haverá 2 escolhas. E é interessante porque a Bíblia, ela nunca nos ensina a escolher o caminho melhor. A Bíblia sempre vai nos ensinar a escolher o melhor destino, o melhor final. Então aprenda: a porta estreita, o caminho apertado é a melhor escolha. Pode ser difícil a caminhada, mas o destino
é glorioso. Que eu e você venhamos optar todos os dias pela porta estreita, pelo caminho apertado, para que possamos chegar no destino que é o céu, que é a vida eterna com o nosso Deus. Nós vamos ler agora do versículo 15 até o versículo 23, aonde fala sobre a árvore e os seus frutos. Vamos ler? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. No versículo 16 ao versículo 18, nós vamos ver Jesus falando sobre o fruto, a importância do fruto. Ele vai dizer no versículo 16, vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Queridos, não tem como árvore boa dar fruto ruim, ou árvore ruim dar fruto bom. Os frutos acompanham a árvore. O fruto acompanha a espécie da árvore. Então, Jesus diz, pelo fruto conhecereis. Pelo fruto você vai conhecer realmente quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, que nós possamos analisar os frutos, não só dos outros, mas também os nossos frutos. Que frutos nós estamos dando? Que frutos nós estamos realmente apresentando a esse mundo? É importante você entender que antes do fruto vem a semente. Nós temos a opção de escolher as sementes que nós iremos lançar, porque elas vão gerar os frutos. Agora, uma vez que eu lanço a semente, eu não tenho mais como escolher o tipo de fruto. O fruto, ele é consequência da semente que eu escolho. Então, que eu e você venhamos escolher as melhores sementes para dar os melhores frutos para esse mundo, para que eles possam olhar para nós e enxergar em nós homens, mulheres de Deus aqui nessa terra. E o último assunto do capítulo 7 fala sobre o prudente e sobre o insensato. Vamos ler do verso 24 ao 29, que vai dizer assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse último assunto, Jesus fala sobre o prudente e o insensato. Nós vamos ver a importância do ouvir e praticar. Lá em Tiago também fala sobre esse assunto, sobre aqueles que ouvem e não praticam. E Jesus aqui, no final desse grande sermão, ele fala sobre fundamentos, sobre os dois grandes fundamentos.
E ele fala sobre o sensato que tem o fundamento na rocha e o insensato que tem o fundamento na areia. E esses dois são diferentes em um quesito. Ambos ouvem a palavra, ambos ouvem o evangelho. Só porque um ouve e coloca em prática, o outro ouve e não dá importância, não aplica na sua vida. Então aqui nós vemos a diferença entre construir a vida sobre um alicerce firme, que é a palavra, e outro que constrói a sua vida em um alicerce mole, areia, que facilmente é destruído pelos problemas e dificuldades que a vida nos traz. E é interessante também porque Jesus fala que todas as vidas são sustentadas sobre um alicerce, areia ou rocha. Qual alicerce está sustentando a nossa vida? É para nós meditarmos. Eu tenho ouvido e praticado a palavra? Ou eu tenho ouvido e não dado importância à prática da palavra? Areia ou rocha? Qual tem sido o nosso alicerce? Mais uma vez, Jesus nos dá aqui duas portas: rocha ou areia. Qual eu quero ter como base na minha vida? E assim, queridos, nós terminamos o capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus e também terminamos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que teve início no capítulo 5, foi para o capítulo 6 e encerra no capítulo 7. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha fazer com que você medite, sobre as bem-aventuranças, que você medite sobre esse grande sermão de Jesus, porque nós precisamos ouvir e praticar o Evangelho. Que Deus abençoe e até o próximo capítulo, em nome de Jesus.